Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom? Tudo bem? Tudo legal? Rapaziada, eu sou o Rodrigo. Tô no mercado aí, cara, operando desde 2008. Já vi de tudo aí nesse mercado. Tudo. E mais um pouco. Meu grande lance é opções. Eu consigo entender muito bem o mercado de opções. Mas eu vim aqui para falar do dólar e de uma releitura que eu fiz de um método que eu sempre admirei, mas que eu nunca consegui trazer para o day trade. Então, vira e mexe, eu batia nele, voltava e falava, porra, não. E eu sempre admirei demais, né? Que é o método do Alexander Elder, que é um monstro, que é um monstro. E que tem muita coesão em si, né? Porque a gente está falando de 3 telas. Tem muita, tem muita coesão. É muito difícil você errar você tendo 3 telas e sabendo o que você quer de cada tela. Que uma você tem a tendência, que te dá a direção do dia, no caso do day trade. A outra você tem os momentos de gatilho, que são os triggers. E na outra você tem em si a estrutura, o refino. Às vezes eu nem sinto tanta necessidade dessa última tela mais curta. Mas eu vim aqui por quê? Porque eu achei sempre o sistema dele muito lento. Se nós fôssemos trabalhar no intradiário, cara, a gente teria que ter uma tela, penso eu, nos 60 minutos, por aquela escala dele. Uma tela no 12 minutos e uma tela no 2 minutos, 3 minutos, num 2R no dólar, 3Rs. E eu sempre fiquei pensando. E ele teve alguns sistemas que ele foi trazendo depois para a gente. Eu lembro que ele atualiza esse triple screen, que ele tira o MACD, histograma, e ele só vai trabalhando com a média de 13 exponencial no gráfico de 60 e buscando os gatilhos da mesma forma. E tem o outro método dele lá também, que é o Impulse System. Mas mesmo assim eu ficava perdido, porque para mim era lento. Então, rapaziada, eu batendo, eu estudei muito o lance de códigos, tudo, porque para mim coloração ajuda bastante, né? Que ela funciona como ele é um avalista da porra do teu método, né? Porque você, quando constrói um método, o que acontece? Você tá ali com a cabeça fria, tá tranquilão, o mercado não tá andando, não tem euforia. E a regra de coloração, o que ela tende? Ela tende a tirar essa euforia, a tirar essa expectativa, a tirar aquela ânsia. Porque, cara, aqui no Day Trade é trocação, né, irmão? Vocês estão ligados? Vocês estão assistindo esse vídeo até aqui. Vocês estão ligados que é trocação. É porrada. Porrada, é porrada. É Messi confuso, bagunçado. Não o Messi, jogador da Argentina. É caos. E aí, o que eu fiz? Eu falei, porra, eu preciso do momento que esteja convergente o quê? No caso, aqui na tela de 60 minutos, eu estou usando o quê? O estocástico lento. 8, de 8 períodos, com a porcentagem D dele de 3 e a média 3 dele, mas para mim só interessa se ele está mais alto que o anterior ou se ele está mais baixo que o anterior. Não existe esse 20 e 80 para mim. Estou usando um MACD histograma numa configuração completamente diferente, que é a média longa 10, a média curta 3 e o sinal 5, que é para pegar momento. E eu uso o alinhamento deles. Vocês podem ver aqui no gráfico, quando acende verde, é porque estão alinhados o quê? O MACD e o estocástico estão apontando na mesma direção. Quando acende amarelo,
quer dizer que eles estão apontando para baixo. E quando não acende, quer dizer que está sem tendência. Master. Aqui eu vou pular para o gráfico de Renko. O Renko, cara, eu meio que uso ele só como quebra de estrutura. Procurando o quê? M's e W's mancos. M's e W's mancos, basicamente. M's e W's mancos, que vai me dar o gatilho. Agora vem o pulo do gato. Aqui eu não uso estocástico. Não uso na tela de 12 minutos. Eu não uso estocástico. O que eu uso? Eu uso o índice de força de 5 períodos. Mas aí que tá. Quando o índice de força ele vai ser importante para mim neste processo? Quando que o índice de força vai ser importante para mim neste processo? Eu vou até aumentar a tela, porque para mim o pulo do gato veio na tela do meio. Quando que o índice de força vai ser importante? Seguinte, vamos colocar aqui o índice de força, só para vocês entenderem o raciocínio. Eu nunca vi isso antes, nunca vi. Foi um estalo que me deu. Aqui, o índice de força de 5. Índice de força, 5 períodos. Isso. Tá aqui. Quando o índice de força vai ser importante para mim? Quando ele estiver apontando a direção que eu quero congruente junto ao gráfico de 60, certo? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o atrelamento das duas telas. Aí sim eu vou ter um movimento para cima, no caso verde, para baixo, no caso amarelo. Qual que é o diferencial desse IFR? Porque você pode chegar aqui para mim e falar, pô, Rodrigo, mas aqui está apontando para cima e não pintou. Aqui está apontando para cima e pintou. Aqui está apontando para cima e não pintou. Por quê? Porque eu coloquei um filtro no IFR. Esse IFR, ele só vai pintar, que é o que eu chamo de momento do IFR, caso o IFR atual seja maior que o IFR anterior em 150%. Ou seja, ele tem que ter o mesmo tamanho do IFR anterior, que é aqui embaixo, mais 50% desse movimento. Que é mais ou menos isso aqui que está, mais ou menos não, é isso que está aqui nesta regra. Que aqui a gente tem, ó, limiar 1.5. Então, ou seja, o que ele está falando para mim? Rodrigo, é um momento de força. Pode tomar. Pode tomar. Tanto que aqui a gente consegue, quando eu montei a regra, a gente consegue mexer no período do IFR e no limiar que a gente quer. Porque a gente quer que tenha o quê? Um exemplo besta. Vamos supor, o IFR anterior, ele não basta só subir. Não basta. Ele tem que subir, certo? Subir. E o próximo tem que ser mais alto que esse, em pelo menos este tamanho, mais metade deste tamanho. Entenderam? É isso. Aí ele vai me dar o quê? Ele vai me dar o momento. Ó, Rodrigo, entra. Entra. Se estiver congruente com 60 minutos. Ok? Como que a gente vai fazer isso? Como, cara? Como? Ó, aqui vocês percebem, acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Se a gente traçar a reta aqui, a gente vai ver. Ó, exatamente aqui. Ó, aqui ficou o verde, MACD e estocástico alinhados. Ok? Quando ficou verde aqui? Ficou verde aqui. Aqui. Quando que a gente vai tomar a posição? Quando a gente estiver aqui. O que a gente faz? Aqui, simples, fibo neles.
tomamos a posição. E entregou todos os alvos. Podemos piramidar aqui em cima? Podemos. Sem problema algum. Pronto. Pode ser. Piramidamos. E vocês acham que isso é à toa, cara? O que eu tô falando? Olha aqui, ó. Veio. A gente pode tomar essa primeira entrada aqui. Stop curtinho. Stop curtíssimo. Stop de 3,5 pontos, 4 pontos. Chegando aqui, a gente dobra a mão. Nunca triplica. A gente dobra. Entrou com 5, entra com mais 5. Pode chegar aqui, você realiza uma parcial. O stop no 0 a 0, que vai estar por aqui mais ou menos. E vai e entrega os 200% do FIBO. Bate e cai. Por que será? Porque é assim que o mercado funciona, cara. Tem gente que fala, eu não lembro quem fala que Fibonacci são linhas mágicas. Se eu não me engano é Oliver Beleza, mas não é, Oliver. Não é, cara. E olha que eu te respeito para um K. Mas é isso, rapaziada. É você conseguir ponderar a força do IFR. Vale a pena? Vale. Você não pode se apegar a seguinte coisa. Ah, mas aqui caiu e não acendeu. Ok. Ok, mas aqui acendeu, cara. Você já poderia ter tomado essa posição. Certo? Mas não tomaria por causa que o 60 não tá deixando. Mas o que aconteceu hoje aqui no mercado? Vocês têm que entender uma coisa. Essa regra de coloração, essas duas regras de coloração que eu montei, o que acontece? Desculpem. O que acontece? É para você operar enquanto ela estiver ficando colorida. Você não espera o fechamento da barra. A partir do momento que esta barra já está ficando verde e aqui acende o verde, você já pode também, você já pode não, você deve tomar posição à venda porra da quebra de estrutura. Porque o Renko ele funciona muito bem para isso. Que ele te mostra o gráfico sem ruído. Se a gente colocar num gráfico de 2 minutos, a gente vai ver, é muito ruído. É muito ruído. Aqui. Ó, é muito ruído. Olha aqui, cara. Isso é ruído puro. Isso é ruído puro. A gente vem pro 2Rs, ele limpa a nossa vista. Limpou. Você só não enxerga se você não quiser. Então é isso, cara. Para você usar esse sistema, você tem que operá-lo enquanto ele está acontecendo. Hoje, durante o dia, essa barra ficou amarela, essa daqui, esta barra ficou amarela, ó. Tanto que, ó, olha o momento IFR. Esta barra ficou amarela. Esta barra ficou verde. Você entendeu? Esta barra ficou verde. Você entendeu? Ficou amarela. Então é isso, rapaziada. É operar enquanto a regra de coloração acontece, porque o mercado mudou demais, cara. Antigamente você esperava acontecer, fechou? Fechou, agora eu vou tomar a decisão. Se você esperasse aqui para comprar, fechar, você não ia comprar nada. É enquanto a barra está acontecendo. Enquanto a barra está acontecendo, você vê aqui, ó. Eu não coloquei nem filtro de abertura maior que fechamento, nem fechamento de fechamento maior que abertura ou fechamento menor que abertura. Você vê que está colorindo de verde e o preço está caindo. Você entendeu? Por quê? Porque pode acontecer de vir fazer um repique aqui. Se não perder esse fundo, fatalmente pode acontecer. Fatalmente pode acontecer. Vocês entenderam? É isso que eu estou falando, cara. É uma releitura do método do Elder. Desse jeito eu consigo operar tranquilo. Sem pressa. A regra de coloração tira aquela ejaculação precoce que você quer ter, a olhar tanta coisa. E você não se confunde. Para os mais experientes,
Sinceramente, eu ficaria só com o gráfico de 60 e o gráfico de 12. Para os que são extremamente refinados, enfia a quebra de estrutura aqui. Quebra de estrutura simples. Simples, simples. Me desculpem por tão longínquo ser este vídeo, mas é um assunto que eu venho carregando desde 2008. E eu consegui chegar em algo que me ajudou, que é esse momento do IFR. Isso é muito interessante, porque você está medindo a aceleração dele. Você mede a aceleração dele. Ó, Rodrigão, entra. Não falo que 50% é o correto, nem que 75% é o correto, nem que 33%. A questão é, por que eu cheguei nos 50%? Eu estou falando de 50% baseado no quê? Que ele já vai ter tido o mesmo tamanho do anterior, mais 50% do tamanho do anterior. Porque é uma métrica que eu uso de 50%, cara, que é o seguinte, porra, realmente a galera quis tomar posição. A galera acelerou mais do que estava acelerando antes. Porque 1,5 está mais perto do 2. E quanto maior for, mais filtrado vai ficar. Quanto maior for, mais filtrado vai ficar. O meu número é 150, 151. Acabei de pensar agora. Mas é bobagem. Mas é que cada vez mais o mercado está ficando na mão dos famosos HFTs, e ali é tudo matemática, cara. Ali é tudo algoritmo. Galera, o recado é esse. Desculpem ter tomado o tempo de vocês. Obrigado se alguém assistir isso até o fim. Queria mandar um abraço para um grande hater. O cara, ele é, como se diz, homem com O maiúsculo, saca? @anônimo1234. Grande beijo, @anônimo1234. Homem com O maiúsculo. Beijo, valeu galera, fiquem com Deus. Até a próxima. Inscreve no canal, bate o sino, pequenino, sino de Belém, ó o Natal. Façam tudo isso. Qualquer coisa me procurem, eu insisto, me procurem. Eu estou à disposição. Não quero vender curso, não quero nada. E sobre opções, galera, é o que eu entendo. Mas fica aqui essa puta dica de ouro. Isso daí pode mudar todo o processo como você entende. Porque você pode jogar esse negócio de aceleração para MACD, você pode jogar esse negócio de aceleração para o estocástico, para tudo. Fica aqui só uma pincelada do que dá para você fazer quando você estuda. Valeu?